Funestíssimo porquê. Diga-me, padre, qual será o primeiro porquê de tantas confissões mal feitas? Os porquês podem ser diversos, mas o principal é sem dúvida o medo, ou seja, a maldita vergonha pela qual o demônio fecha a boca de muitos, fazendo-os calar ou confessar mal certos pecados ou números deles. Você sabe como é que o demônio age quando quer induzir alguém ao pecado? Cerca o infeliz de 1000 maneiras, vai-lhe sugerindo: ora, cometa à vontade esse pecado, afinal, não é assim tão grave. Deus é bom, ele não quer te castigar. Depois, com uma confissão, ele o perdoa e está tudo acabado. E assim, batendo hoje, batendo amanhã e sempre na mesma tecla, o demônio acaba triunfando, ou seja, fazendo cometer e talvez até repetir os pecados. Depois então, quando o coitado, roído pelo remorso, resolve confessar-se, o demônio muda de tática. Novamente, trata de impedir que Deus tome conta dessa alma, dizendo: como ousas confessar esse pecado? O confessor ficará surpreendido, há de ralhar contigo, levá-lo-á mal e é provável que negue a absolvição. Ora, vamos, não temas, confessar-te-ás depois. Há tempo que sobra, há sempre tempo para isso. E assim, na maioria das vezes, fecha a boca de quem estaria quase resolvido a falar e induz os pobres infelizes a se calarem e a cometerem sacrilégios. É esta mesma a tática do demônio? Certamente. Ele mesmo o confessou a Santo Antonino, arcebispo de Florença. Um dia, tendo o santo visto o demônio junto ao confessionário, perguntou-lhe: o que fazes aí? Estou esperando para fazer a restituição. Qual restituição? Fala ou ai de ti? Venho restituir os pecados e a vergonha e o medo que lhes roubei quando fiz cometer os pecados. Se não me engano, parece-me que li que Dom Bosco também viu o demônio em circunstâncias análogas. Justamente. E ouça como foi. Certa noite, estava o santo confessando no coro da igreja de São Francisco de Sales, em Turim. Era grande o número de jovens ali reunidos, esperando que chegasse a sua vez. Pelo confessionário, passaram 10, passaram 20 e chega finalmente um que, tendo já feito uma parte da confissão, para de repente. Continue, diz-lhe Dom Bosco, que por inspiração divina lia na consciência dos seus filhos. Continue, e o resto? Não há mais nada, padre, não há mais nada. Não temas, meu filho, continua o santo. O confessor não ralha, não castiga, perdoa sempre, perdoa tudo em nome de Deus. Tem coragem, confessa-te bem. Não há mais nada, nada mais. Mas por que, meu filho, queres, com uma confissão sacrílega, dar prazer ao demônio, causar tristeza a Jesus, fazê-lo chorar? Garanto-lhe, padre, que não tem mais nada a dizer. Dom Bosco, que vê o perigo que o infeliz jovem corre inspirado por Deus, abandona a luta inútil e diz: pois bem, olhe quem está atrás de ti. O rapaz vira-se de repente, solta um grito agudo e, agarrando-se ao pescoço de Dom Bosco, exclama: sim, padre, eu tenho mais este pecado. E conta o pecado que não ousava confessar. Os companheiros que estavam na igreja ouviram o grito, assim que saíram, cercaram o rapaz. Curiosos, queriam saber o que tinha acontecido. E ele, sorrindo, apesar de estar ainda um tanto quanto assustado: ah, se vocês soubessem, eu tinha cometido uma falta que não queria confessar. Dom Bosco leu meu coração e eu vi o demônio que, sob a figura de um gorila de olhos de fogo e garras afiadas, estava procurando me agarrar. Dom Bosco era um santo. Que sorte confessar com o santo, não é, padre? Todos os confessores representam Jesus Cristo e Jesus Cristo é sempre santo. Ele tudo sabe, ele tudo vê, tem pena de todos nós, perdoa tudo.
Mas mesmo assim o demônio procura enganar e trair as confissões? Justamente em todas as ocasiões. Assim como o lobo agarra as ovelhas pela garganta para que não gritem e as carrega e devora, assim também faz o demônio com certas almas. Agarra-as pela garganta a fim de que não confessem os pecados e as arrasta miseravelmente para o inferno. Que espertalhão malvado! Mas haverá quem, depois de enganado uma vez, se deixe levar por este impostor. Há muitos, muitíssimos, infelizmente. Ai daquele que começa a seguir por este caminho. São geralmente os que cometem pecados contra a pureza que enveredam por tal caminho. Geralmente não há dificuldade em confessar os pecados contra a fé, os pecados de blasfêmia, os pecados de profanação dos dias festivos, os de desobediência, de vingança e mesmo os de furto. Mas quando se trata de acusar pecados de impureza ou ter que acrescentar certas circunstâncias que os acompanharam, ou ainda quando se trata de dizer número bastante considerável de faltas, então uma maldita vergonha surge e fecha sacrilegamente a boca do penitente. De mais a mais, a confissão sacrílega geralmente não fica sozinha. Depois de uma vez, vem outras, e assim essas almas infelizes continuam durante anos e anos, e além disso, acrescentam a essas confissões mal feitas outras tantas comunhões sacrílegas. E não raro acontece que aqueles que, tendo começado a esconder pecados graves desde as primeiras confissões, chegam a uma idade avançada sem nunca fazerem uma boa confissão e sem nunca repararem a desordem de suas almas. É inacreditável, nota o padre Bergamo, como o medo e a vergonha são comuns principalmente entre moços. Daí vem o hábito de continuar a calar os pecados para não sofrer humilhação, o sacrifício de confessá-los. São Leonardo afirma ter tido a seus pés pessoas que, mesmo em perigo de morte, não puderam vencer a vergonha que lhes fechava a boca. Santo Afonso recomenda aos padres que falem frequentemente nos seus sermões com calor, com insistência sobre esse perigo da vergonha que faz calar e insiste para que façam ver ao povo como as confissões mal feitas arruinam as almas, porque essa praga das confissões sacrílegas reina por toda parte, principalmente nos lugarejos. E como é comum que fatos e exemplos impressionem o povo, sugere aos padres que contem muitos exemplos de almas que se perderam por causa de pecados não confessados. Conte alguns, padre, com muito prazer. Conta-se que uma menina de 7 anos tinha tido a infelicidade de cometer certos atos impuros. Envergonhada, não ousou confessá-los na ocasião e nem mais tarde. Tendo adoecido gravemente, chamou o confessor, recebeu o santo viático, a extrema unção e morreu. Todos, mãe, irmãs e amigas, lamentaram a sua perda, mas era para elas um conforto julgá-la salva e santa. Porém, 3 dias depois do enterro, quando o sacerdote se aproximava do altar para celebrar um sufrágio de sua alma, sentiu que o seguravam pelo braço e uma voz triste e comovente lhe dizia baixinho: Padre, não reze por mim porque eu estou condenada por certos pecados que ocultei na confissão desde os 7 anos. Uma outra menina de 13 anos, na ocasião da Páscoa, tinha comungado junto com as companheiras, mas eis que logo depois de recebida a santa partícula, tem um estremecimento, contorce-se e cai por terra. Os presentes a acodem assustados e a carregam para uma casa vizinha. Acabada a função, o vigário se apressa a correr à cabeceira da menina, que continua a declinar e debater-se. Chama-a pelo nome e diz-lhe: Coragem, confia tudo a Jesus, aquele Jesus que recebeste na comunhão. Ouvindo essas palavras,
palavras, ela regala os olhos e, horrorizada, exclama: A Jesus? A Jesus? Ah, não, eu o recebi mal, eu cometi um sacrilégio escondendo certos pecados na confissão. E, continuando a debater-se, expira pouco depois diante dos presentes, comovidos e penalizados. O que me diz destes exemplos? Digo que são terríveis e bastante para demonstrar como é grande o mal nas confissões mal feitas. Não estranhe, portanto, a nossa insistência sobre a sinceridade requerida para a confissão. Eu que desde os primeiros anos de sacerdócio, por graça de Deus, tive a sorte de começar a catequizar e a pregar para jovens e adultos, e continuo ainda hoje a exercitar-me nessa obra consoladora e frutuosíssima. Nunca perdi o hábito de falar frequentemente sobre a necessidade da confissão sincera, e posso dizer que nunca me arrependi. Ah, quantos jovens e adultos eu consolei, reconduzi ao bom caminho, quantos eu salvei nos exercícios espirituais, nas missões e mesmo nas simples conferências e palestras. Tem razão, padre, de fato, nenhum sermão é ouvido de tão boa vontade como os que versam sobre a confissão.